Hoje é dia da coluna Eu Quero Saber, que tira suas dúvidas sobre direitos trabalhistas, domésticos e previdenciários. Paulo Souto já está aqui com a gente para responder as perguntas de quem está em casa acompanhando nossa conversa de hoje, dessa edição do Bom Dia Paraíba. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Tudo Patrícia. bem? Tudo bem. Graças a Deus. Vamos nós com as perguntas aqui. A primeira pergunta de hoje é do Valdemar Neto, que é aqui de João Pessoa. E ele quer saber o seguinte, Paulo. Olha, essa pergunta eu nunca tinha visto. Quais são os critérios utilizados pelo Poder Judiciário para declarar uma greve ilegal? Patrícia, esta pergunta, acredito eu, que seja oriunda em face da greve da UEPB. O problema é muito subjetivo. Primeiro, não sou juiz para julgar depende da interpretação de cada um. Mas primeiro tem que ver se a greve é no serviço público ou no serviço privado. Por quê? Porque no serviço privado a greve já está regulamentada e no serviço público ainda não. Tem que ver o tipo de serviço que está sendo suspenso, se existe pessoas dando aquele número de 30% de servidores para manter o serviço de funcionamento. Né? Vai depender, o fato é muito subjetivo. Nós não temos, o magistrado ele não tem ainda no serviço público uma lei para ele se basear. Pergunta vem de Campina Grande, a Lúcia de Fátima. Ela quer saber se o empregado e o empregador podem combinar o seguinte: jornada de trabalho de 38 horas de segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 hora, e 6 horas no sábado, com intervalo de meia hora. Olha, eu sempre defendi a flexibilização. Não foi a emenda constitucional que vai entrar na sua casa e vai ser aquela coisa tão rígida. Não, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego baixou uma cartilha e na cartilha tem uma jornada de trabalho onde é flexível. É muito parecida com essa que a telespectadora colocou. Pode haver sim, você tem que respeitar a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Se ultrapassar, você vai pagar a hora extra, mas não tem problema algum. Pode haver flexibilização e na regulamentação vai haver uma flexibilização maior no caso das babás e dos cuidadores de idosos. Paulo, é o seguinte, vou aproveitar que você está aqui com a gente, falando sempre sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários, porque você veio aqui, Paulo, responder várias vezes perguntas sobre a PEC, né? E até hoje estão chegando essas perguntas. Tanto é assim, a dúvida é tamanha, que foi criada uma ONG aqui em João Pessoa para auxiliar essa relação entre patrões e empregados. Vamos ver na reportagem. A advogada Maria Lúcia de Almeida, de tanto ser solicitada para orientar donas de casa sobre a contratação de empregados domésticos, resolveu criar uma ONG com essa missão. Já faz 16 anos que ela desenvolve esse trabalho. As patroas se associam à organização e tudo que envolve a regulamentação do trabalhador do lar é feito pela equipe da advogada. Muita gente iria constrangida para a justiça porque não sabia como fazer a contratação, os recibos, pagamentos. Então foi isso. E a gente percebeu que não havia má fé nessas pessoas. E daí começamos a desenvolver esse trabalho e foi um trabalho realmente assim, passou de um para outro. Uma pessoa vinha, era assistida, gostava do trabalho e a gente começou a fidelizar. Então existem pessoas 16, 15, 14 anos aqui. Confiança, segurança são alguns dos critérios para uma contratação de uma empregada doméstica com sucesso. É o que acontece aqui no relacionamento entre a patroa Lúcia e a empregada Lourdes. Elas se conhecem desde a infância. Quando Lúcia casou, resolveu ter Lourdes como empregada. A relação entre elas já tem mais de 20 anos. A relação é ótima, é como irmã. Ela quem praticamente toma conta de tudo na minha casa. Ela quem sabe o cardápio do dia, ela quem sabe tudo. Eu não me preocupo com nada. Só ela que faz tudo. Nos primeiros anos na casa de Lúcia, Lourdes trabalhava de forma informal. Mas não demorou para que tudo fosse legalizado. Carteira assinada, salário mínimo, recolhimentos à Previdência. Lourdes trabalha com a garantia de todos os direitos legais. Achei muito importante, porque é melhor, né? Eu acho. Eu achei melhor. Saio daqui só quando me aposentar. A relação entre patrão e empregado doméstico tem que ser uma relação de confiança e parceria. Não dá para se trabalhar com desconfiança. Eu confio o meu lar, os meus filhos àquela pessoa. E aquela pessoa tem que corresponder a essa confiança que eu deposito nela, né? Paulo, mesmo nesses casos aí em que há uma relação bacana entre a patroa e a empregada, a recomendação é deixar tudo regulamentado, né? Assim, não pode deixar nada tudo informal. No papel, tudo no papel, nada verbal. Sempre, tudo que se fizer, faça por escrito, faça contrato, faça recibo, qualquer comunicação de férias, tudo por escrito. Nada verbal, mesmo que a relação seja tão íntima.
É bacana lembrar também que existe essa ONG, né? As pessoas que quiserem saber, precisarem de alguma informação, vão lá e procuram o pessoal. Continuando com as perguntas, Paulo. Vamos embora. Valentim Salles, que é de Barra de Santana, aqui na Paraíba. Ele diz o seguinte: prestei serviço durante 4 anos à Prefeitura Municipal de Barra de Santana. Recentemente descobri que a contribuição previdenciária que era descontada do meu salário não foi repassada ao INSS. Não é uma situação incomum, né, Paulo? O que ele tem que fazer? Infelizmente, isto vem ocorrendo aqui na Paraíba, não só na Paraíba, no Brasil todo, onde as empresas, os entes públicos recolhem do salário, do desconto do salário do empregado e não repassa para o INSS. Isso é crime. É um crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no Código Penal, artigo 168, que é deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal. E você vê, existe uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. O que é que ele deve fazer? Ele deve ir à Receita Federal do Brasil e fazer uma denúncia de que aquele órgão, aquela empresa não repassou o seu INSS, que aí sim vai ser aberto um procedimento administrativo onde vai ser averiguado se houve ou não o crime. Receita Federal, né? Receita Federal do Brasil. Aqui em João Pessoa, fica ali na Epitácio Pessoa. Sérgio Campos diz assim: minha mãe tem 51 anos, sempre trabalhou como dona de casa, nunca contribuiu para o INSS. Eu ouvi falar que ela pode requerer aposentadoria como doméstica, com um valor mais baixo de contribuição. É verdade? Não, Patrícia, não é como doméstica, Sérgio. Sua mãe pode ser aposentada como dona de casa. Hoje, poucas donas de casa sabem que tem esse direito. Ela tem que se inscrever na Previdência Social, ou seja, no INSS, ter uma inscrição e contribuir. No caso de sua mãe, ela vai contribuir por 15 anos ainda para se aposentar. Hoje, a carência será de 15 anos. Ela contribuindo durante 15 anos, ela vai se aposentar por idade no valor de um salário mínimo. E a contribuição varia de 11% a 20%. Olha essa pergunta aqui. Depois do fim do recebimento de um benefício do INSS, quanto tempo uma funcionária tem para entregar ao empregador um documento que pede a prorrogação desse benefício? Quem quer saber é a Valda Lúcia. Valda, se você pediu a prorrogação, isso não significa que o benefício foi prorrogado. Você tem que retornar ao trabalho. Você vai ter que retornar ao trabalho. Pode até comunicar ao seu empregador. Olha, tenho que comunicar imediatamente que solicitou a prorrogação. Mas você só pode se afastar do trabalho quando essa prorrogação for deferida. Aí sim, tem que porque quem vai definir se o empregado está apto ou não para o trabalho é o INSS, a perícia médica do INSS. A gente recebeu uma pergunta, Paulo, de uma pessoa que não quis se identificar, anônima, que pergunta assim: se o meu patrão não vem pagando corretamente os meus direitos, a quem eu devo recorrer? Olha, você deve recorrer à Secretaria do Ministério do Trabalho e Emprego aqui na Paraíba. Essa secretaria fica ali na Praça Venâncio Neiva, número 11, salvo engano meu. Vai aparecer na sua telinha aí o telefone. É o 2107-7600, sei de cor. 2107-7670. Vou passar para a próxima pergunta, que é do Odilon Ramos. Ele conta assim: tenho 53 anos de idade, 32 anos e 8 meses de contribuição junto ao INSS. Ele quer saber, já tenho direito à aposentadoria proporcional? Odilon, você tem a idade e tem o tempo, mas temos que saber se você cumpriu o pedágio, que é um pedágio de 40%, você tem que cumprir um tempo de 40%, exatamente a partir o tempo que faltava de 1998, 16 de dezembro de 98, até você completar 30 anos. Você vai ter que pagar um pedágio de 40%. Se você pagou esse pedágio já pode se aposentar proporcionalmente. Caso contrário, vai ter que pagar ainda o pedágio. Paulo, brigadíssima pelas suas dúvidas tiradas aqui hoje. Terça-feira que vem tem mais, viu, gente? Você pode mandar sua pergunta para a gente aqui. Já tem vários nomes na lista. Não se preocupe se a sua pergunta ainda não foi respondida. Você que ainda não mandou, sempre em tempo. Escreva para a gente por e-mail. euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br. Tanto faz. Escreve pra gente. Terça-feira que vem sua pergunta vai estar na lista para Paulo responder, não é isso, Paulo? Exatamente, Patrícia. Uma boa semana para você. Obrigada para você também. Até terça. Até terça, Patrícia.